Alunos do segundo ano, vamos continuar aqui o PET 5, semana 3 e 4, e eu tenho que fazer uma correção numa letra da questão número 2. Na questão 2 da primeira e segunda semana, eu tinha dito naquela aula que uma pessoa normal, falando em tom normal, no ar, nós temos aqui uma rarefação, que é pouco ar, uma compressão. Então, compressão, rarefação. Compressão, rarefação. E temos duas cristas aqui, e dois vales. E a distância de duas cristas é o comprimento de onda lambda. E que esse valor para uma pessoa normal é em torno de 21,5 milímetros, dá 2,1 centímetro. Na letra D do exercício 2, eu havia marcado falsa quando afirmou que para o comprimento de onda de 10 milímetros seria um ultrassom. Faltou da minha parte um pouco mais de raciocínio, de comparatividade. Vejamos por quê. Se, falando normalmente, eu tenho aqui, vibrando no ar, 21,5 milímetros, se é 10 milímetros, vai vibrar mais rápido. Se vai vibrar mais rápido, tem maior frequência. Então, eu teria que verificar se essa maior frequência ultrapassaria 20 mil Hz, porque o ser humano é de 20 a 20 mil Hz. A frequência de audição, se ultrapassasse 20 mil Hz, seria sim um ultrassom. Então, vamos corrigir. Letra D não é falso, ela é verdadeira. Primeiro, porque 10 milímetros é menor do que 21,5, a frequência é maior. E segundo, que fazendo o cálculo, olha aqui a equação de onda, V igual lambda F, velocidade do som no ar, 340. Lambda, 10 milímetros, 10, passando para metro, 1 metro tem 1000 milímetros. Dividido por 1000, vezes a frequência. Cortou um zero aqui, 340, 1 vezes F é 1F, como eu cortei um zero, ficou 100 embaixo. Aqui agora, eu vou multiplicar cruzado. F vezes 1 é F vezes 1, F. 340 vezes 100, 34 mil Hz. Realmente, 34 mil Hz está acima do 20 mil. Trata-se, portanto, de um ultrassom. Então é verdadeiro. Você faça a correção aí. E se você já enviou para mim atividade no e-mail, não tem problema não. Eu corrijo lá. Dando sequência agora, ali foi primeira e segunda semana. A terceira e quarta semana do segundo ano do PET 5 entrou no ramo aí chamado calorimetria. O próprio nome está falando. Calorimetria, calor, metria, medição. É o ramo da física que vai estudar os processos de medições de calor, definições, conceitos e aplicações, né? No dia a dia, na evolução da física e de tanta coisa boa de proveito que nós tiramos com esses conhecimentos. Bom, primeira coisa que filósofos, estudiosos antigos, cada um vem trazendo
a informação da sua época, que perdura por séculos, e por aí vai até que o homem entrou na física experimental, né? Enquanto a gente comprova experimentalmente, aí ficou mais seguro, mas na época da incerteza era aceito. Por exemplo, ele cita aqui na apostila, no século VI ao século IV antes de Cristo, acreditava que tudo era constituído por 5 elementos: água, fogo, terra, ar e éter. O éter, hoje conhecidamente para nós, é um fluido, é um líquido que volatiza muito rápido, evapora muito rápido, né? O jogador de futebol machuca, você bate o éter nele, hoje é spray, né? Ele gela, porque abaixa a temperatura rapidamente do músculo, quando machucado, para sentir muita dor, e aquilo ali evapora, retirando o calor do corpo da pessoa, que está ocasionando maior sensação de dor. Bom, mas esse éter aqui era outro componente naquela época. E com estudos, passou-se o tempo, e Lavoisier, que é um francês, envolvido na química, na física, biologia, naturalista, ele trouxe um conceito de quando eu tenho um corpo mais quente, encosto no mais frio, passado um tempo, a sensação dos dois é a mesma, e que teria passado um fluido invisível, sem cheiro, que é inodoro, sem massa, do mais quente para o mais frio. Ficou assim até a metade do século XIX, 1800 e pouquinho. Apesar de que, mesmo no final do século XIX, 1800 e pouco, alguns outros estudiosos físicos já traziam uma outra definição de calor e não de calórico, né? Então essa definição de calórico perdurou muito tempo, né? E esse calórico também, segundo Lavoisier e outros que também eram adeptos a essa teoria, era limitada para cada corpo, né? Lógico, se o corpo é maior e de mesmo material, ele teria mais calórico do que o menor. O fato é que, sabe-se hoje, que calor é uma forma de energia. Fácil de perceber. Nosso fogão a lenha, nosso fogão a gás, você tem que ter a chama para fornecer calor, para cozinhar os alimentos, ou seja, no forno elétrico, que é energia elétrica, ou seja, no aquecedor solar, quando o seu chuveiro tem uma água mais quente, e nós dependemos intensamente dessa energia de calor, primeiramente por causa do sol, que deriva toda a vida no planeta, né? E como é energia, tem custo, tem preço. O botijão está subindo, tem preço. Energia elétrica subindo. Bom, e nós podemos transformar uma energia em outra, né? Calor em elétrica, elétrica em calor, nas usinas, no nosso consumo. Bom, a definição hoje mais correta de calor é uma energia em trânsito. Significa o seguinte: ninguém tem calor. Corriqueiramente a gente fala, estou com calor danado. É normal falar, mas
do lado físico, ninguém tem calor. Ou você perde ou você ganha. No verão, você procura diminuir a sensação térmica. Ventilador, sombra, né? E no verão. E no inverno você protege com roupas, agasalhos, para você não perder essa energia que está, seus alimentos produzidos no seu corpo. Se você perder ela, você vai ter a sensação de frio. Então você põe blusas de lã, de algodão, de couro, e por aí vai. Então, calor, energia em trânsito, do mais quente para o mais frio. E se eu tiver um ambiente totalmente fechado, sem interferência externa, vai chegar um ponto que essa energia passa de um para o outro, pode estar encostado ou não, pode até sem encostar um no outro, até que atinja a mesma temperatura. É chamada temperatura de equilíbrio, quando as duas são iguais. Essa mão está na mesma temperatura dessa, está em equilíbrio. Bem, e a unidade de calor, em homenagem ao inglês James Prescott Joule, lá na Revolução Industrial na Inglaterra, com a máquina a vapor, a unidade mais comum do calor é Joule, mas se é energia, tem outras unidades. A muito usada é a caloria. Uma caloria tem 4,18 joules. Na apostila aqui eu usou 3 casas decimais, 4,186 joule. Né? Uma caloria é 4,186 joule. A gente usa 4,18, 4,2. Bom, e definimos calor. Vamos então para os exercícios. Rapidinho, porque são todos de marcar letra. Vamos ler, marcar e resolver. Número 1 é a definição de temperatura. Temperatura é uma grandeza que pode ser medida. Aí o homem já arrumou um processo, um meio de comparação de quem está mais quente e quem está mais frio. E em diversas escalas de temperatura. Isso tem muitas. Isso acredito que a gente vai estudar para frente aí. Temperatura está associada com o movimento médio de átomos e moléculas. Lógico, se um corpo está a menos 10 graus, as moléculas vibram menos. Se está uma colher lá na panela de metal e você põe a mão, você quase que queima a mão, o grau de agitação dos átomos e moléculas ali é muito acima. Então, a temperatura está associada com o grau de agitação térmica das energias cinéticas dos movimentos das partículas, átomos e moléculas. Quanto mais energia eu forneço, mais agitada as partículas ficam. Imagina você ver no deserto, hein? De dia, 40, 50 graus. À noite, menos 10, menos 15 graus. Eles têm que se adaptar a essa variação enorme no dia, com roupas adequadas para suportar temperatura alta de dia e baixa à noite. Bom, e também nós podemos medir a temperatura pelos termômetros, que depois eu acredito que a gente vai ter a oportunidade de conhecer os tipos de termômetros e como que eles utilizam para marcar as temperaturas. Que grandeza física que eles utilizam. O certo é que quanto maior essa agitação aqui das moléculas,
maior a energia interna, porque as partículas vão causar uma interação entre elas. A interação é um choque, ocupar espaço, porque isso vale para sólido, líquido, gasoso. Então, questão número 1 é a definição de temperatura. É a letra E. Uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem o corpo. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, maior será a sua temperatura. É o que eu falei aqui agora, letra E. Número 2. A alternativa que define calor é a letra C. É uma energia em trânsito, que eu falei, em movimento, de um sistema para o outro, devido à diferença de temperatura entre elas. Pensando bem, então a 2 é a letra C. O calor está constantemente sendo passado no universo, no planeta e em todo local que existe. Alguém perde calor, alguém cede. Alguém perde, alguém cede. Ninguém tem calor para si próprio. Eu não tenho calor. Eu posso estar recebendo calor perdendo. Agora eu estou perdendo calor. Porque eu estou com 36 graus, 36,5, não estou com febre. 37 é febre. E aqui deve estar uns 22 graus agora. 23, 25. Estou perdendo calor. E a gente, pelo alimento, tem essa energia para manter essa estabilidade de 36 graus e meio, né? 3. Tem dois corpos, um alumínio, que é prateado, que reflete, nós já vimos isso aí, corpo polido, reflete tanto a luz como as radiações que nós não vemos, infravermelha, ultravioleta, e um outro negro, colocado ao sol. Aí o que acontece? A pergunta: após 1 hora de temperatura, o que ia acontecer com um desses dois aí? Letra C. É lógico que o corpo que está negro vai absorver todo tipo de energia que existe. Negro é a ausência de luz. Se a luz está batendo nele, do sol, ele está absorvendo energia. Mesmo a radiação invisível infravermelha ou ultravioleta. Então, letra C. Após 1 hora, a temperatura do corpo negro é maior que a do aluminizado. Letra C. 4. Foi falado também muito rápido, letra B de bola. Por que a gente tem o calor? Que ele flui de um corpo para o outro. Letra B. As temperaturas dos corpos são diferentes. É lógico. O calor só passa se houver diferença de temperatura. Se não houver, não passa. Né? Já vimos isso aí. A questão 5. 5, letra A. É uma questão do Enem de 2010. Porque ele diz o seguinte: há um linguajar popular que confunde temperatura com calor. Hoje nós definimos aqui temperatura e calor. E ele pede para você marcar, do ponto de vista científico, uma situação prática que limita os conceitos corriqueiros. Então, aí ele entrou no conhecimento para quem estudou para a prova, que no conhecimento da física, quando se muda de estado físico, sólido para líquido para gasoso,
ou o contrário, gasoso para líquido para sólido, ou sólido para gasoso, ou gasoso para sólido. Quando se muda de estado físico, a temperatura permanece constante. E quando você tem lá uma água fervendo, que ele citou aqui, ó, quando se tem uma água fervendo, está mudando de fase. Você está fornecendo calor e você acha que a temperatura vai... Enquanto tiver calor, a temperatura vai subir, vai subir, vai subir. Não vai não. Quando muda de fase, a temperatura permanece constante. É o chamado calor latente. Latente porque a temperatura fica constante. Latente não está parado? Latente está parado, a temperatura está constante. Então, nesse conhecimento físico aí, que você está aprendendo agora, e devemos aprender na calorimetria mais para frente, letra A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo. Letra A. As outras ali foram citadas, eu não vou ler para não ganhar tempo. São o linguajar popular, né? Você vê no Jornal Nacional aí, sem querer falar, como vai ser o calor amanhã na cidade tal? Está quente aí? Quente é a sensação térmica. De frio ou de quente, tudo bem. Tem que falar em temperatura, tudo bem, também tem instrumento para medir. Mas, como está o calor? Aí não, teria que falar o seguinte, ó, haverá maior incidência de radiação devido a fatores tais e tais e tais, e a temperatura deve subir mais ainda. Aí sim. Então a gente comete sem querer. Linguajar popular. Não quer dizer que está errado, não. Dá para se entender. Mas numa prova vai cobrar de você conhecimento científico. Conhecimento que foi comprovado pela ciência. Número 6. Letra B de bola. Dois corpos materiais diferentes estão em equilíbrio térmico. Então a temperatura entre eles é a mesma. Aí estão isolados do meio ambiente. Tem uma campânula lá, chamado um calorímetro, por exemplo, que não deixa nenhum calor sair nem entrar. Não existe calorímetro ideal. Caixa de isopor, por exemplo, não é ideal. Põe dois copos lá. Passado um tempo eu vejo os dois, põe dois termômetros lá, estão na mesma temperatura. Então, pode-se afirmar que, letra B, apesar do contato, que eles estão em contato, já que eles estão em equilíbrio térmico, suas temperaturas não variam, não muda mais. Então, equilíbrio térmico, se está tudo fechado, um calorímetro que muito bem feito, não deixa o calor de fora entrar, nem a energia interna que está lá dentro sair, a temperatura não muda, não varia mais. Letra B de bola. Terminamos aqui o PET 5, semanas 3 e 4. Tem um recadinho para você. Deixa eu ver o tempo ali. Vai dar tempo. Olha, procure matricular na sua escola. O período de matrícula é até 30 de outubro. Vai enviando as atividades de e-mail. Não deixa para depois. O ano está encerrando. Em novembro vem PET 6. Em dezembro vem PET 7. Não deixa acumular. Vai enviando pelos e-mails suas atividades. Cumpra a sua atividade de estudante. Sua carga horária de estudante. Eu vi que o tempinho está ali. Só citar algumas coisas aqui.
Temperatura mais baixa que nós conseguimos aqui no planeta. Menos 273,15 graus Celsius. Celsius é um astrônomo sueco, né? Anders Celsius. Ou graus centígrados, né? Menos 273. Aí você fala assim, não baixa mais que isso não? Numa nave fazendo experimentação em torno da Terra, nesses nave espacial que fica girando junto com a Terra, né? Estação orbital, eles conseguem chegar lá a menos 270,42. E aqui na Terra já se chegou por fração de milésimos de segundo ou menos, em menos 273 graus Celsius. Uma temperatura interessante aqui, ó. Galinha e galo vive a 41, 42 graus. Corpo humano, estado normal, 36 a 37. Jacaré, 25 a 30. No centro da Terra, em torno de 6.000 graus Celsius. Vulcão, a lava de vulcão derretendo lá na montanha, 1.200 graus. Temperatura mais baixa atingida na Antártida, menos 89,4 graus Celsius. Morro da Igreja em Santa Catarina, no inverno, menos 13 graus Celsius. No planeta de Marte, estima-se menos 73 graus Celsius, a mais baixa, a Terra mais alta, 22 graus. Superfície visível do Sol, é chamado fotosfera, 5.500 graus Celsius a 6.000 graus. Núcleo do Sol, o Sol é estrela, é a maior massa que tem no universo, são estrelas. Então, a maior massa de tudo que existe está no seu interior, mais ou menos essa temperatura aqui, ó. No interior do núcleo do Sol, 15 bilhões de graus Celsius. Significa que a matéria está dissolvida. Separou núcleo, separou elétron, íons, altíssima pressão, muita pressão, astronômica. Tudo separado. O núcleo lá foi cortado no meio, houve fissão nuclear? Lá ocorre fusão nuclear. Um átomo une com o outro, né? Dá origem ao gás hélio e produz calor e radiação que está aí emanada no espaço e dando vida ao planeta Terra, né? Mas uma temperatura interessante aqui, ó. Interior do congelador, menos 6 graus Celsius. Você derreteu tungstênio, que é um elemento químico, alta temperatura, hein? 3.380 graus Celsius. Esse forno elétrico em casa aí, ó, de 180 a 300 graus. Filamento de uma lâmpada daquelas antigas, aquelas lâmpadas que tem um filamento de tungstênio, né, que aguentou muito tempo sem arrebentar, 2.600 graus Celsius. Temperatura de um elefante, 37 a 39 graus Celsius. Bom, aí tá bom. Se quiser mais, vamos pesquisar na internet aí. Ok? Obrigado a todos pela atenção. Envie os e-mails. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.